E nós vamos abrir o programa desta terça falando de seleção brasileira. E seria impossível não abrir o programa desta terça sem falar de Vinícius Júnior. Um momento muito forte na entrevista coletiva realizada nas últimas horas. O Vinícius Júnior visivelmente cansado pela falta de punição aos racistas na Espanha. Se emocionou ao falar sobre o assunto, sobre os casos de racismo. E nós vamos abrir o programa desta terça-feira ouvindo a palavra de Vinícius Júnior. Ele fala e você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Mas eu apenas tenho 23 anos e é um processo natural, né? Porque saí muito novo do Brasil e não pude aprender tantas coisas. E eu venho estudando, tenho 23 anos e sigo estudando. Porque eles, os repórteres daqui da Espanha, que são mais velhos do que eu, não podem estudar, não possam ver o que realmente está acontecendo, que cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Mas eu vou seguir lutando. Qual é o peso que a luta antirracista tem na sua vida hoje, até em detrimento do futebol? É maior do que os seus desejos futebolísticos? Com certeza, porque no futebol tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu, que já passaram por aqui, e eu quero fazer que as pessoas no mundo possam evoluir, possam melhorar, e que podemos ter igualdade, né, que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe, e às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito, todos os dias. Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Tá aí um relato muito forte do Vinícius Júnior, horas antes dessa partida contra a Espanha. E eu dou destaque para essa fala, né? Cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Quero que as pessoas negras tenham uma vida normal. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse por mim, eu já teria desistido. Fecha aspas, declarações aí de Vinícius Júnior, aspas do Vini, antes dessa partida contra a Espanha. Mauro César, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Como que você acompanhou esse desabafo do Vinícius Júnior, sozinho nessa luta antirracista, e desabafou horas antes desse Brasil e Espanha? Mauro, boa tarde. Boa tarde. Acho que os espanhóis, em grande número, inclusive a mídia, tratam isso como uma questão menor, né? Não dão a devida importância. Quando a gente fala sobre alguém como Vinícius Júnior e a relação aí com esses racistas, a gente não está falando de alguém que se deparou com isso quando se mudou para a Espanha. Ele convive com isso desde que nasceu. Desde que nasceu. Um garoto pobre lá de São Gonçalo, ele está convivendo com o racismo desde que ele nasceu aqui no Brasil, e lá de uma forma explícita, agressiva, covarde, sórdida, diante de uma total e absoluta omissão das chamadas autoridades, que ninguém é punido. Tudo bem, lá você entende que há uma legislação diferente da nossa, mas estamos falando de algo com repercussão internacional. Por exemplo, em outros países europeus você não vê esse tipo de coisa. Você não vê, por exemplo, não é comum na França você ver esse tipo de situação, jogadores enfrentando o que enfrenta o Vinícius. Na Itália já teve bastante. Na França não é comum. Na Inglaterra, na Premier League também não. Ao contrário, jogadores ingleses até já sofreram racismo quando saíram para jogar
fora do país pela seleção da Inglaterra. O caso de maior repercussão foi há alguns anos na Bulgária, onde alguns extremistas lá, pessoal lá, uns caras da extrema-direita foram lá e nem eram torcedores pelo jeito, foram só para ofender os jogadores ingleses pretos de maneira racista. Isso teve na época uma repercussão bem grande. Então, os espanhóis simplesmente eles toleram isso, acham que está tudo bem, que é normal, mas não é normal, e acho que o desabafo sincero dele foi importante pelo contexto, né? Uma coletiva da seleção brasileira em solo espanhol. Não acredito que logo mais tenhamos as mesmas manifestações, porque o jogo é no estádio do Real Madrid, então a predominância será, com toda certeza, de torcedores do Real Madrid, que não são os caras que o ofendem, claro, e seria uma petulância muito grande. Na casa do Real Madrid, algum racista, torcedor de um outro time, por exemplo, reagir dessa maneira, ter algum tipo de manifestação racista contra o Vinícius. Então, acho também que o Dorival Júnior foi muito mal na sua coletiva logo depois, logo na abertura, quando ele, de novo, né? Se houve o crime, Dorival. Toda hora os caras estão lá chamando ele de macaco, pô. Em vários pontos da Espanha. Ontem os colegas lá do Sport TV fizeram um mapa da Espanha e mostraram em todas as cidades onde o Vinícius já sofreu racismo entrando em campo pelo Real Madrid. E você vê cidades ao norte, ao sul. É um país. É um país que você tem a Andaluzia, você tem Madrid, né? A coroa, né? Você tem o País Basco, você tem a Catalunha, você tem ali focos de separatismo, regiões com línguas diferentes, né? O pessoal que fala basco, fala catalão. Então é um país meio retalhado, né? A Espanha, né? Por uma série de razões, né? Históricas. E em diferentes regiões, né? Independentemente da língua falada aqui ou acolá, ou que as pessoas preferem utilizar, ele é xingado. Em cima, embaixo, do lado, só do mapa tem vários pontos, quer dizer, não é uma coisa assim só de Valência. Valência foi mais agressivo, mas não são só os valencianos que estão atacando, é gente de vários pontos da Espanha. Então a Espanha passa uma mensagem muito triste para todo o mundo, que a gente aqui não liga para isso não, isso é coisa do futebol, como aconteceu, né, com aquela torcedora brasileira, que no jogo recente do Valência, quando ele fez aquele protesto de punho cerrado, que ninguém o acompanhou, nenhum jogador do Real Madrid o acompanhou, diga-se de passagem, ele fez os 2 gols do Real. E o colega lá da ESPN, Gustavo Hoffmann, fez uma entrevista com uma torcedora brasileira que estava ali perto dos torcedores do Valência. Ela é de Barcelona, mora em Barcelona, foi até a Valência assistir a partida e ela começou a filmar que até crianças, né? Tinha até criança fazendo gestos e gritando palavras racistas, porque vê o adulto fazendo e acha que aquilo é normal. Você está criando racistinhas ali, né? Ela começou a filmar com o celular, os caras foram para cima dela, houve lá uma discussão, chamaram a polícia para ela, e quando a polícia chegou, ela falou, não é para mim, é para eles estão sendo racistas. A polícia disse para ela alguma coisa do tipo, isso é coisa do futebol e tal, quer dizer, todo mundo acha uma coisa normal, gente. Isso é um atraso, é uma coisa inconcebível para um país como a Espanha, mas é a realidade que a gente está vendo, né? Não é a manifestação de 1 ou 2, não, são vários, e diante de uma total aceitação, uma tolerância muito grande. Ele está sozinho nessa. Ele ontem falou de novo que se ele não sai, não pede para sair, porque seria ceder aquilo que os racistas querem. Mas eu não sei até onde ele vai aguentar. Chegar um momento, por exemplo, que algum time, digamos, da Premier League, um time grande, chegar no Real Madrid e falar, olha, eu pago aí 150 milhões de euros no Vinícius. Eu quero levar o Vinícius Júnior para jogar lá no meu time. E, lógico, teria que procurá-lo primeiro, seus empresários. E se ele manifestar interesse, o Real Madrid não poderá dizer não. Como é que o Real Madrid vai dizer não? Não quero te vender. Pô, você quer me manter aqui? Vocês não conseguem fazer nada contra isso. Vocês são o Real Madrid, gente. O Real Madrid tem um poderio incomensurável. E o Real Madrid não faz nada também, gente. Os jogadores não se solidarizam. Você não vê ali todo mundo chegar junto. O Ancelotti custou a falar sobre isso. Demorou muito tempo para falar, o clube também, que se o Real Madrid, você imagina, ontem eu usei uma comparação, a gente estava lá no Maracanã, no jogo Brasil-Argentina, agora no final do ano passado, de novembro. Aí houve uma briga de torcidas do Brasil, torcedores começaram a se estranhar ali, empurra daqui, não foi nada de muito grave. Começou com empurra daqui, xinga dali, porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro, extremamente incompetente, embora tenha um batalhão específico para policiamento em estádios de futebol, ela nem fez uma separação dos torcedores. Aí começou a discussão ali, ela chegou e começou a bater só nos argentinos. E começaram a correr, até apavorando os brasileiros que estavam do outro lado, porque aí dá aquele efeito dominó, né? A manada vai correndo e o povo, teve gente indo embora com criança antes do jogo, tudo por conta daquela confusão. O que fizeram os jogadores argentinos? Eles foram até o local,
Pediram para parar, para a polícia parar, e saíram do campo e falaram, não vamos jogar, eliminatória de Copa do Mundo. Não vamos jogar porque não vai ficar a polícia batendo na nossa torcida, a gente vai ficar aqui assistindo dentro do campo. E com parentes deles lá. Inclusive, e saíram. Tiveram que convencer, o Messi foi à frente, então não vamos jogar, de jeito nenhum. Você imagina se num cenário como aquele de Valência, aquele bando de cretinos, racistas, porcos, xingando o Vinícius de macaco. O time do Real Madrid pega e fala, seu juiz, estamos saindo, tá? Porque a gente não vai jogar futebol nessa situação. Nós estamos saindo. Você acha que a Liga ia punir o Real Madrid? Alguém acha? Ia ter coragem de punir o Real Madrid? E repercussão internacional para a Liga? Mas o Real Madrid não faz isso. Não faz nem ameaça. Olha, se continuar, a gente não vai jogar mais. Nada. Ele fica sozinho. Quando teve a briga no outro jogo do Valência, quando a coisa transbordou, ele ainda teve ali alguns jogadores que se aproximaram para meio na turma do deixa disso. Porque ele chegou a ficar perto dos torcedores discutindo com os caras, né? Ali naquela mureta ali. E os caras metendo o dedo, e ele falando também, discutindo. Foi quando a coisa explodiu, porque ele vem convivendo com isso há muito tempo. E por que isso acontece? Porque se o Vinícius fosse tipo o Rudiger é um zagueiro. O Vinícius é um jogador que ele dribla, ele é rápido, ele faz gol, ele dá passe para gol, ele comemora, ele dança quando comemora o gol, como vários jogadores, né? O Roger Milá fazia isso na Copa de 90, gente. Não inventou isso. Sim. Vários jogadores já dançaram comemorando o gol no mundo inteiro, inclusive na Espanha, né? Então isso acaba, me parece, despertando nesses racistas um ódio colossal, que é, como é que esse rapazinho vem lá do Brasil, né? Joga no Real Madrid, ganha dinheiro aqui no nosso país, ainda vai ficar tirando onda quando faz gol no nosso time, é mais ou menos por aí. E eles entendem, é até difícil usar essa palavra, mas na mente desses seres racistas, eles entendem mais ou menos o seguinte: você está aí, está ganhando seu dinheiro, jogando no Real Madrid, no meu país, que tem xenofobia no meio também, né? Você é um sul-americano, um brasileiro, eu vou te chamar de macaco e você vai aceitar. Fica quieto aí, não fala nada. Entendeu? É mais ou menos isso. Na cabeça dos caras funciona assim. Não fale nada. Eu estou pagando para chamar você de macaco. Eu comprei o ingresso, eu posso chamar você. É isso que eles acham, gente. E ninguém fala nada, então os caras continuam. Aí chegou o momento que ele falou, pô, basta, chega, né? E aí passou a ser aqui, não, porque ele provoca. Ele provoca? O que ele provoca? Qual a provocação? Driblar, fazer um gol, dançar na comemoração. E mais, se ele reagir provocando, ele está certíssimo. Porque só que faltava. Vem um grupo de torcedores, chamam o Vinícius Júnior de macaco, daí para baixo. Ele faz o gol e não pode tirar um sarro. Né? O Romário fazia isso com a torcida adversária, mandava ficar quieto, o Renato Gaúcho fazia isso e tudo. E ficava por isso mesmo. Porque é uma troca, uma provocação, é do jogo. Então, se ele fosse provocado com vaias, com outro tipo de pressão, ok, é do jogo. Mas não dessa maneira. Né? E outra coisa, as pessoas precisam entender que os tempos mudam e coisas que eram toleráveis não são mais. No passado, jogadores de futebol, outros personagens, não seriam presos e condenados por estupro. Hoje são. Mesmo sendo pessoas famosas. Isso é um sinal dos tempos, acontecendo agora. Independentemente de um deles ter saído, aconteceu. Um condenado na Itália e preso no Brasil, o outro condenado na Espanha. Na Espanha, né? Que a gente está citando tanto. Então, se antes podia, isso não pode mais. É evolução, acho que, da sociedade, né? E a gente no Brasil, pelo menos, embora tenha muito racista ainda aqui no Brasil, como tem tudo quanto é canto, a gente conseguiu chegar num patamar que, com a criminalização do racismo, né? As pessoas que são assim, digamos, né? Elas estão mais contidas. O cara sabe que é problemático. Mas na Espanha parece que não. Desse jeito, isso vai acontecer, muitos racistas vão pedir para morar na Espanha, vão querer se transferir para lá, para poder se sentir mais à vontade. Porque a Espanha precisa fazer alguma coisa. Acho que é uma questão que já está até na área diplomática, já deveria estar na área diplomática. Sabe, uma discussão num outro patamar, num outro nível, porque não é só aqui no Brasil que a gente está vendo isso. Isso que aconteceu ontem está repercutindo na imprensa no mundo inteiro. É um jogador importante, é o mais destacado jogador hoje do futebol brasileiro. Jogador que fez gol em final de Champions League, jogador do Real Madrid, que é o clube mais emblemático, mais midiático do planeta, numa situação que ele chora na coletiva porque não aguenta mais ser tratado como um animal, pelos animais. E o Real Madrid que também fez aquele post lamentável nas redes sociais, só tiraram do ar 2, 3 horas depois, porque o próprio Vinícius Júnior pegou o celular, abriu o Instagram e viu que o post estava lá. Enfim, não tem apoio do próprio clube nessa situação, como destacou o Mauro César. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. O quão forte é esse desabafo do Vinícius Júnior, Vanderlei? Boa tarde para você, Pedro Marques, para o Bruno Prado, para o nosso Mauro César Pereira, para você que nos acompanha. Bom, super-homem,
só no cinema, né, para começar a conversa. E ele sente, literalmente na pele, toda a dor que passa pela cabeça dele, afeta. Ninguém é inteiramente, o tempo todo, insensível. Sempre existe alguma coisa que provoca um descontrole emocional, até para provar que todos são humanos. No caso do Vinícius Júnior, a gente vai falar muito sobre isso, para ele não tem sido só um jogo pela frente, é sempre um jogo após o outro, e mais, acoplado a tudo isso, enfrentar a ferocidade de quem deseja a morte de outro ser humano. Realmente pela cor de pele. Então, eu entendo perfeitamente isso. Ele chorou, e daí? Está atingido, está magoado, está triste, está incomodado, está ofendido, está humilhado. Ele sabe que antes está subindo para o campo de jogo, já sabe que alguma coisa vai acontecer para atingi-lo. Ele tem respondido em alguns momentos com gols, que é uma resposta espetacular, né? Sem dúvida. E ele ficou muito tempo calado. Depois de muitas pancadas, resolveu falar algumas coisas. Protestar, mostrar indignação, pedir providências. Mas a frouxidão das autoridades é flagrante. Então ele vai continuar essas campanhas frágeis, criam um app, né? La Liga versus racismo, como se isso funcionasse. Não funciona. Eu também acho que não é todo espanhol, todo país que age dessa maneira, mas, sem dúvida alguma, muita gente, e de vários setores, de várias regiões da Espanha. Hoje saiu uma matéria no UOL, que eu considerei importante, acho que a gente tem que ouvir todo mundo, e as pessoas que estão lá também têm muita informação para trazer para a gente. De uma jornalista espanhola acreditando a imprensa como gatilho, a imprensa de Barcelona, como gatilho para a criação desse ódio contra o Vinícius. Eu acho que tem muita coisa importante que ela falou lá. Vale a gente, pelo menos, abordar, pensar a respeito, refletir. Eu acho que não existe um exemplo uno, é esse o motivo. Mas eu acho importante, porque a imprensa também tem a sua participação nisso tudo. É isso. Bruno Prado, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. A gente falando aqui dessas declarações do Vinícius Júnior, visivelmente cansado da falta de punição aos racistas, e a gente sabe, falta apoio das autoridades, né? Ele não tem apoio das autoridades que não tomam medidas sobre o assunto, falta apoio do próprio clube, de La Liga, da UEFA agora, num caso mais recente, com torcedores do Atlético de Madrid, emitiu uma nota ali dizendo que não tem responsabilidade sobre o assunto, quem tem que se posicionar são as autoridades, enfim. Então, o Vinícius Júnior sozinho nessa luta, nessa batalha. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. E eu não tenho, até eu falei ontem isso aqui, eu não tenho muito otimismo de que ele vai ganhar, assim, apoios de instituições a ponto de que alguma coisa de fato aconteça. Ele vai ter um apoio ou outro, alguma manifestação ou outra, algumas espontâneas, outras mais forçadas pela situação. Mas eu não acredito que vá mudar em relação a punições mais fortes, a atitudes reais que possam melhorar a vida dele ali. Isso, infelizmente, eu não acho que vai acontecer. E ele está claramente carregando um peso muito grande. Ele é ofendido com frequência em jogos no Campeonato Espanhol. Em algum momento a gente vai ver o que pode acontecer. Ou ele vai se calar e aguentar sozinho, ou ele vai embora, mas eu não acredito que as instituições, porque se tivessem que fazer alguma coisa, já teriam feito. Não vejo esse interesse realmente na luta séria contra o racismo. Existem notas, palavras, mas uma atitude mais forte eu não acredito que vai acontecer.